Bom dia, meus amigos. Hoje eu vou começar o vídeo sem muita enrolação e já mostrando a marretinha de ferreiro que eu forjei em um dos últimos vídeos do canal. Essa marretinha aqui saiu com mais ou menos 1,2 kg, acredito eu. Eu forjei a partir de um pedaço de eixo de caminhão ou algo do gênero, junto com meu amigo Flávio, da FS, cujo Instagram eu vou estar deixando na tela agora. O Flávio é basicamente o meu mestre, o meu professor quando o assunto é cutelaria. Principalmente quando o assunto é damasco. Ele entende muito mais do que eu e já me ensinou bastante coisa. No dia que eu forjei essa marretinha que deu certo, eu também forjei essa outra marretinha que deu errado. Na têmpera ela acabou trincando, onde eu achei que fosse só uma das faces, né? Eu achei que ia ter trincado só em uma das faces, por isso decidi ainda aproveitar o olhar que já estava perfurado e também todo o material que eu já tinha forjado e tentar reforjar ela em outro projeto. E muitos de vocês disseram para forjar uma machadinha no meu Instagram. E é isso que eu vou tentar fazer hoje. Então o primeiro passo é cortar a face que trincou fora. Para isso eu estou usando a minha esmerilhadeira de 9 polegadas com o disco de corte. E logo depois de cortar eu vou levar tudo para a oficina do Flávio novamente, para usar a prensa dele e facilitar muito o meu trabalho. Então bora acender a forja que tem muita coisa para fazer. Aí vocês podem ver que eu realmente não tenho noção de volume de material que eu tenho para trabalhar. Nem de longe que deu para fazer uma lâmina desse tamanho. Mas tinha bastante material. Se eu soubesse usar preço um pouquinho melhor, e se alguns pequenos imprevistos também não tivessem acontecido ao longo do forjamento, eu provavelmente teria feito um machadinho um pouquinho maior do que isso. Mas não tem problema, vamos embora. No primeiro aquecimento, quem vai manipular o aço quente com tenaz e também operar a prensa é o Flávio, porque ele está me mostrando mais ou menos o que é que eu tenho que fazer. E os primeiros aquecimentos vão ser bem de boinhas, até porque eu não quero movimentar esse aço muito rápido. Eu imaginei que já que ele trincou uma vez, poderiam ter outras trincas que em um forjamento muito agressivo acabassem se abrindo. Spoiler, foi exatamente isso que aconteceu. Mas de qualquer forma, nesse comecinho eu tomei bastante cuidado. As matrizes que eu estou usando no martelete não são retas. Martelete não, perdão, prensa. As matrizes da prensa não são retas, são levemente abauladas. E são essas matrizes que o Flávio geralmente usa para esticar damasco, né? Mas é óbvio que elas vão servir para esticar qualquer coisa e de forma muito eficiente, já que na realidade elas não são tão abauladas assim. O ângulo delas é bem aberto, como se fosse uma esfera de raio muito grande. Uma esfera não, uma circunferência de raio muito grande. Isso quer dizer que ela não deixa marcas muito profundas, e eu gostei bastante de forjar com elas. Mas aí vocês podem ver que eu já assumi o controle da situação e eu estou forjando agora a machadinha um pouco inclinada. Eu estou tentando esticar a lâmina dela na diagonal para tentar ganhar um pouco de comprimento de lâmina, também ganhando um pouquinho de altura de lâmina. Já que a minha ideia é deixar um desenho mais ou menos viking. Se não der para deixar com um desenho viking, pelo menos com uma barbinha, se é que eu conseguir me expressar direito. E percebam aí que até agora eu não mexi no olhar. Eu estou tentando ao máximo possível não distorcer o olhar, apesar da minha ideia ser passar um formador um pouco maior por ele, para dar um formato de olhar um pouco mais redondo, como se fosse um tomahawk, e usar essas matrizes de esticar para dar uma aumentada no olhar, né? Para dar uma esticada nas bochechas, foi isso que eu quis dizer. Mas isso vocês vão ver mais pra frente que não deu exatamente certo, né? De qualquer forma, por hora eu vou continuar esticando a lâmina, tentando dar um pouquinho mais de tamanho pra ela e ao mesmo tempo, óbvio, que afinando ela, né? Começando com uma barra tão grossa como a barra que eu comecei ela tinha mais ou menos umas 2 polegadas de espessura, redonda mais ou menos, pelo menos. Naturalmente levou vários aquecimentos pra afinar ela o suficiente, sem correr tanto risco assim de trincar o material. E aí vocês podem ver que eu estava alternando entre achatar a lâmina lateralmente e verticalmente. Verticalmente para dar uma achatadinha, para dar uma afinada nessa cintura da lâmina, a porção mais próxima do olhar. Até porque eu queria ganhar um pouco mais de comprimento na lâmina para poder recalcar o fio desse machado e poder ganhar um pouco mais de altura para ele, para deixar ainda mais essa cara de machado viking ou machado barbado. E aí vocês podem ver o primeiro aquecimento que eu levei essa machadinha, no caso esse machadão, para bigorna. Eu estou tentando jogar essa lâmina para baixo, porque como eu estiquei a lâmina dela com as matrizes na prensa, ela acabou esticando igualmente para cima e para baixo. E eu quero que a parte de cima desse machado fique mais ou menos reta e a barba fique o mais baixa e o mais comprida possível. Por isso estou tentando fazer isso. Logo eu percebi que essa técnica não ia dar certo, segurar ela com o tenaz, então eu passei o formador pelo olhar da machadinha e retornei para fazer a mesma coisa. Com o formador do olhar já dentro do olhar da machadinha, tudo ficou muito mais fácil. Depois disso eu só alinhei a machadinha com um pouquinho de temperatura que eu ainda tinha, o que nem é necessário. Eu só estava gostando muito de forjar nessa AV do Flávio, essa bigorna é sensacional. Mas eu rapidinho voltei lá para forja para aquecer novamente. Nesse segundo aquecimento da bigorna, sim, eu passei o formador do olhar pelo olhar da machadinha
mas dessa vez apoiei o lado oposto ao fio dela na bigorna e marretei o fio tentando ganhar um pouco mais de altura para ele. Até porque essa altura do campeonato, a marchinha estava muito arredondada, ela estava com um bucho muito grande e eu queria que o fio dela ficasse com um perfil um pouco mais reto. Então, além de deixar ele mais reto, fazendo esse tipo de procedimento, eu também estava ganhando um pouquinho mais de altura de lâmina. E eu repeti esse processo de forjamento algumas vezes. Depois disso, o Flávio pegou a marreta um pouquinho para dar uma esticada nessa porção superior da lâmina. E aí vocês já podem ver que eu estava conseguindo realmente fazer o formato que eu estava me propondo a fazer, né? E a marchinha estava inclusive ficando bem bonita. Mas ainda tinha um pouquinho de forjamento para fazer. Agora que vocês estão me vendo tentar fazer pelo menos dar mais uma afinada naquela porção que eu falei para vocês que queria afinar mais próxima do olhar. Para isso eu estou usando a pontinha do chifre da AV do Flavon, que tem um chifre bem redondo, excelente inclusive, com o lado redondo da minha marreta, com o lado abaulado. E esse forjamento acabou também jogando um pouco mais a lâmina para baixo, que era exatamente o que eu queria que ele fizesse. Mas enfim, rapaziada, depois desse forjamento a lâmina já estava praticamente finalizada. O formato dela já estava muito bonito e eu queria só dar uns ajustes finais. Mas antes disso eu quero começar a alargar o olhar da machadinha. Então eu levei ela para a bigorna, só dei uma encostada desse formador de olhar curtinho nela e eu vou levar para a prensa, onde eu vou de fato empurrar o formador de olhar pelo olhar da marreta, da machadinha, peço perdão, com esses dois rolamentos grandes como espaçadores, para esse formador não bater na parte de baixo da matriz da prensa e acabar danificando tanto o formador quanto a prensa, né? Depois de alargar por um lado, eu levei para a bigorna, onde eu só soltei o formador para que eu possa passar ele pelo outro lado, né? E aí vocês podem ver que a machadinha está claramente muito fria, muito fria, mas que mesmo assim vocês podem ver que o movimento do formador foi demais, ou seja, eu movimentei aço frio muito rápido e naturalmente ele trincou. Dá pra ver um pouquinho das trincas agora com a machadinha cheia de carepa, né, toda feia, mas eu vou limpar ela para vocês poderem ver um pouco melhor, até porque a minha intenção primária era só tapar essas trincas com solda e guardar a machadinha pra mim. Óbvio que eu não ia poder vender, nunca venderia algo nesse estado, mas pelo menos eu ia ter uma peça bonitinha e utilizável, né? Mas depois que eu comecei a limpar ela, primeiro com o disco de desbaste na esmerilhadeira e depois com a minha lixadeira de cinta, eu percebi que ela tinha trincado demais. Algumas trincas provavelmente foram nessa alargada que eu dei no olhar ou na prensa, e outras muito provavelmente são antigas, ainda daquela têmpera mal sucedida que eu fiz enquanto essa machadinha ainda era uma marreta. Então depois de alguns minutinhos na lixadeira foi assim que a machadinha ficou, rapaziada. Eu fiquei muito triste com essas trincas, porque o desenho dela tava ficando muito bonito, a lâmina tava com a geometria legal, o olhar tava legal, apesar de que se ela não tivesse trincado eu teria forjado mais o olhar, mas enfim. E aí vocês podem ver como depois de lixar elas, as trincas ficam bem mais evidentes. Tão evidentes que algumas que eu não tinha visto antes apareceram agora. No total foram umas 4 ou 5 trincas muito difíceis de ajeitar. Mas já que eu já tinha chegado até aqui, pelo menos eu vou finalizar esse projeto para ter uma thumbnail legal, com um conteúdo legal para vocês, né? Eu acho que já deu um conteúdo legal, eu poderia acabar o vídeo por aqui, mas eu vou tentar oxidar essa machadinha no percloreto para ver se essas trincas ficam pelo menos um pouquinho menos evidentes e ela pode ser uma peça decorativa. Então depois de lixar ela na minha lixadeira, eu passei um disco de lixa na esmerilhadeira, só para dar uma refinada nos riscos que a lixadeira acabou deixando, e depois colocar ela no percloreto para dar uma escurecida, só para depois polir o fio com a esmerilhadeira também. Óbvio que eu não poli, eu só lixei ele bem grosseiramente e botei um cabo só para que eu pudesse mostrar para vocês o resultado final, como ficaria essa machadinha caso ela tivesse dado certo, né? Óbvio que esse cabo é muito fino para ela e o olhar ficou muito pequeno para o tamanho dessa machadinha. Quero lembrar vocês que o olhar foi o que trincou, então eu não pude alargar ele mais com formadores maiores e maiores, ou seja, ela ficou um pouco desproporcional no fim das contas. Mas sinceramente, considerando tudo que aconteceu no forjamento dessa machadinha do início ao fim, começando com uma barra que já estava trincada, forjando ela frio, eu estou bem satisfeito com o resultado. Eu sei que não deu uma ferramenta útil, não deu uma ferramenta que eu vou poder vender e nem deu uma ferramenta que eu vou poder usar, mas pelo menos eu aprendi algumas lições muito valiosas nesse vídeo, nesse projeto. E o mais importante, eu aprendi a usar a prensa do Flávio, que se tudo der certo já vai ser minha, e eu finalizo o vídeo por aqui. Valeu!